O tema da mensagem é Fé Admirável, onde eu vou relatar 3 exemplos de fé admirável que o Senhor tocou no meu coração. Ainda na quinta-feira eu estava meditando, pedindo a Deus a mensagem para estar pregando hoje. Na quinta-feira o Senhor falou no meu coração para com essa mensagem para a nossa igreja. Se os irmãos quiserem acompanhar a vida de vocês, primeiro em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Vou fazer a leitura em nome de Jesus. Uma grande multidão o seguia e comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Essa mulher, irmãos, há 12 anos ela estava sofrendo, tá? Ela padecerá muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegando por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. Aleluia, irmãos, glória a Deus. E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor. E ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém, irmãos? Irmãos, aqui nós tratamos de uma história maravilhosa, real, que aconteceu, né? Da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, há 12 anos, ela sofria, irmãos, ia para médico. Possa que irmãos aqui conheçam alguém, ou até mesmo já passou por algum sofrimento, que você foi no médico, uma pessoa foi no médico por vários anos, talvez passou um simples remédio que amenizou, ou talvez o médico chegou para você e disse: olha, você está diagnosticado com uma doença que não tem cura, um câncer, um diabetes, uma pressão alta. Algo que eu falo, diabetes e pressão é algo simples, mas os irmãos sabem também que se não tratar é capaz de matar. Mas vamos pensar em algo mais grave, um câncer, por exemplo. Essa mulher sofria era uma hemorragia que aos olhos humanos é algo simples, mas devido a tanto tempo que ela estava sofrendo, se tornou algo muito pesado para a vida dela. Imagina os irmãos, há 12 anos, uma pessoa sofrendo de uma hemorragia. Então, provavelmente ela estava com uma situação bem debilitada na sua vida. Mas aquela mulher ela ouviu falar do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é capaz de curar a gente de toda e qualquer enfermidade, de tudo o que tiver em nosso corpo, nos faz bem. Jesus, aquela mulher, ela teve uma fé que, ao tocar no manto de Jesus, aparentemente pareceu que o manto dele a curou, mas não. Depois de seu clamar, dobrar meu joelho no chão e pedir a Deus a cura por alguma enfermidade que eu tiver, certamente eu serei curado. Uma vez também que eu entregar a minha vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vai poder morar dentro de cada um de nós. Naquele tempo, o Espírito Santo ainda não tinha descido como hoje, então era algo que tinha um contato por fora mesmo. Mas hoje, os irmãos têm uma comunhão maior, têm um contato com Deus. Ao ser dobrar o joelho de cada um de nós, o Espírito Santo irá vir dentro de nós. Sempre ora assim, irmãos, que o Senhor venha nos curar de toda qualquer enfermidade, de todo qualquer problema, mas que a gente cremos também que se o Senhor nos curar, o Senhor é Deus, e também se Ele não nos curar, o Senhor continua sendo Deus. Nas minhas orações que acompanham os meus vídeos, no final eu falo sempre: o mais importante é alcançar a salvação em Cristo Jesus. Pois sabemos que se a gente alcançar a salvação em Jesus, nós ganharemos corpos glorificados, irmãos, sem nenhuma enfermidade. Então essa vida aqui, se o Senhor quiser nos curar, que Ele nos cure, mas se não, que a gente aprenda da nossa doença, do nosso sofrimento, passar testemunho para pessoas que talvez estejam passando por algo mais simples e elas poderem se fortalecer, poder continuar no caminho do Senhor e não desistir. Muitos de nós vão passar por alguns sofrimentos. Eu, por exemplo,
não tenho uma doença assim, mas eu tenho um problema que meus pés, minhas mãos, minhas axilas soam desde novinho. Meu filho também saiu com essa genética. É algo que os irmãos falando assim parece ser natural. O que será? Mas é algo que incomoda, irmãos. E para a gente vai estudar. Hoje aqui está bom, que é ar-condicionado, e o Senhor, sempre que eu estou aqui no público também, Ele me deixa controlado. Graças a Deus, glória a Deus. Mas na escola, irmãos, era sofrimento. Tem que estar com a toalhinha aqui embaixo para não molhar o café, porque senão molhava tudo. Um dia eu creio que isso eu serei curado. Não importa se for agora eu quero entregar o Evangelho de Jesus, compartilhar a palavra do Senhor para o mundo inteiro. Se eu quiser curar agora, tudo bem. Senão, o importante é alcançar a salvação dele, porque um dia toda e qualquer enfermidade, dor, esse problema que me incomoda, como um espinho talvez, né, que me deixa limitado, eu creio que na volta de Jesus ele seja curado, seja restaurado. E é dessa mensagem aqui, irmãos, o mais importante que Jesus pede para eu passar para a igreja é que não foi o manto de Jesus que curou a mulher, mas sim a fé. Poderia ser qualquer outra coisa que viesse através de Jesus. Qualquer um de nós que talvez possa ter um irmão que tem uma comunhão tão grande com Jesus, e se for hoje orar por uma pessoa e a pessoa entregar a vida para Jesus, tiver comunhão com o Espírito Santo, aquela integridade, aquela comunhão da pessoa, vai chegar aquela oração àquela pessoa e vai curar ela de toda uma enfermidade. Eu já ouvi testemunho de irmãos que vêm aqui receber oração e ser curado de pequenas enfermidades ou grandes, vai dependendo do grau que a gente está vendo, ser curados em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Então, vai pela nossa fé, irmãos, e pela comunhão com Deus da pessoa também que está orando. Amém, irmãos? Irmãos, vamos para o próximo texto. O Senhor tocou no meu coração também, que está em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. Vamos para Lucas, irmãos. Glória a Deus, tá? Glória a Deus, Marcos. Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 10, irmãos. A palavra do Senhor nos fala assim: Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Estimava, irmãos, gostar, sabe? Até como aqui com a minha esposa, quando estava estudando hoje à tarde. Não sei porque os escritores não colocam mais simples para a gente do melhor entendimento, não precisa pesquisar. Mas estimava é alguém que a pessoa gostava muito, admirava muito. O servo que o centurião lá gostava bastante. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram, meus irmãos, com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Irmãos, aqui no texto de Lucas fala que foram amigos, né? O centurião fala que foram outras pessoas que tiveram contato com Jesus. Mas se a gente for ler lá no texto de Mateus, a gente vamos ver que o próprio centurião, pelo que Mateus escreveu, teve contato com Jesus. Porém, irmãos, o importante dessa passagem bíblica não é esse contato, porque independente, provavelmente como Lucas escreveu, o Dr. Lucas aqui escreveu que foi realmente pessoas, então provavelmente foi pessoas, porém qualquer um que vá a pessoa em nome do céu, do Senhor lá, está indo como se fosse ele. Por isso que alguns escritores, por pôde falar da pessoa que foi lá e falou que o centurião foi diretamente. Mas o mais importante de toda essa história, irmãos, é a continuidade aqui. Eu vou repetir aqui essa leitura do versículo 6. Jesus foi com eles, já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes,
pois não mereço receber debaixo do meu teto. Olha só, irmãos, que humildade desse centurião em reconhecer a tua minoria diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Por isso, irmãos, eu falo que realmente foram os servos que tiveram ao encontro de Jesus. Por mais que o primeiro escritor, ele disse diretamente, os irmãos pegaram para ler Mateus, vão ver que diretamente eles vão falar que foi o centurião, mas não foi. Não que o escritor lá mentiu, mas que ele foi alguém que foi amando dele, que a mesma coisa que ele fosse, pois era um servo dele. Mas disse, uma palavra, e meu servo será curado. Olha, irmãos, por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas disse, uma palavra, e meu servo será curado. Nós vimos ali na mulher do fluxo de sangue, uma pessoa que conectou Jesus por aquele manto, né, irmãos? E aqui nós já temos uma conexão com Jesus através de uma palavra de poder. Por isso que eu falo, irmãos, qualquer um de nós aqui podemos ter uma comunhão direta com Jesus. Hoje é muito mais fácil do que antes, irmãos, pois hoje nós podemos tocar o Evangelho, aceitar Jesus como Salvador. Aquele momento que o Espírito Santo já vai tocar em nosso coração, vai habitar dentro de nós, vai começar a queimar dentro de nós. E nós vamos buscar a igreja do Senhor tocar em nosso coração, para a gente buscar viver conforme a vontade do Senhor, irmãos. E qualquer um de nós, aqui na terra, pode ter certeza, a palavra do Senhor nos fala, que é capaz de profetizar cura na vida de qualquer pessoa, desde que tenha uma comunhão, desde que tenha uma servidão com o Senhor. Em cada detalhe da nossa vida, nós temos que vigiar. Não é o irmão Domingos é uma ótima pessoa lá na igreja. Ele prega, ele apresenta os irmãos e tudo. Mas na casa dele eu vi que é uma bagunça. Se for assim, eu não estou em comunhão com os irmãos, com o Senhor, né, irmãos? No trabalho, o irmão Domingos ele não presta, ele é ambicioso, ele não liga para ninguém se pensa bem de si. Se for assim, também não tenho comunhão com os irmãos, não tenho comunhão com o Senhor, irmãos. Para a gente ter comunhão com o Senhor e comunhão com a igreja tem que estar em todo local que a gente for. Eu estou aqui pregando a palavra, vivendo conforme a vontade do Senhor. Também é meu lar, e em qualquer lugar que eu for, eu não posso fugir dos preceitos do Senhor, irmãos. Eu dou graças a Deus, até eu estava falando para a irmã Rose, no pequeno grupo na sexta-feira, por essa conectividade. Em tudo que eu faço, se eu fizer algo de errado, o Espírito Santo já toca no meu coração. Se eu fizer algo para voltar para cá, eu já vou lá, me arrependo, peço perdão e faço algo para me redimir. Porque eu sou um cristão, sou novo comparado com os irmãos que já frequentam muito tempo. Eu tenho dois anos mais ou menos de igreja, tem irmãos que já têm 25 anos de igreja, então eu creio que eu vou chegar lá e cada dia a gente vai se aproximando mais de Jesus, mais de Cristo, né, irmãos? Amém. E eu espero que cada dia eu fique mais parecido com Jesus, irmãos. Olha, continuando aqui essa leitura, mas diz, uma palavra e meu servo será curado. Irmãos, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com os soldados sob o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Olha, nosso mestre, ele admirou-se. Lembra do nosso tema lá? Fé admirável. Jesus admirou-se da fé daquele homem. Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o seu servo restabelecido. Encontraram o servo curado, mas para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, vamos para o próximo texto. O Senhor também colocou no coração para estar compartilhando com vocês. Agora nós vamos lá, irmãos, no livro de Daniel, do Antigo Testamento, Antiga Aliança. Daniel, irmãos, capítulo 3, do versículo 16 ao 20. Essa leitura de Daniel, irmãos, eu vou ler no capítulo 3, falei de 16 ao 30, mas eu vou começar aqui no 14. Tá? Eu estava estudando aqui, o Senhor colocou no coração para começar no 14, para que os irmãos tenham um melhor entendimento. Bom,
Daniel, capítulo 3, versículo 14 ao 30, fazer a leitura em nome de Jesus, irmãos. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha, em chamas. E que Deus poderá, agora me perdoa, irmãos, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Agora vamos ver a fé desses jovens, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, o Nabucodonosor: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, pode livrá-nos. E Ele nos livrará, e Ele nos livrará de todas das tuas mãos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha, irmãos, olha só essa passagem. Mas se Ele não nos livrar, sabe aquele momento que eu falo assim, profetizo cura na vida dos irmãos, na vida das pessoas? Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus me curar, continua sendo Deus. Mesma coisa esses jovens aqui, irmãos. Olha. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Aqui esses jovens, irmãos, demonstram uma conexão tão forte com Deus, com o nosso Deus, que é maravilhoso. Não é para qualquer um de nós chegar e estar apto a morrer mesmo e entregar a sua vida igual esses jovens fizeram aqui, irmãos. É uma conexão muito, muito forte mesmo, que eu creio que Deus estava ali com eles a todo momento, irmãos. Pois para Ele está disposto a entregar sua própria vida. Porque a gente da boca para fora é fácil falar, ai meu Deus, eu sigo, mas a gente vamos ver na hora do aperto mesmo o tamanho da nossa fé, né, irmãos? E eu sempre oro, eu já falo por mim, irmãos. Pai, sempre me sustenta, porque a minha carne é fraca, eu posso a qualquer momento, irmãos. Se Deus não estiver comigo, o Espírito Santo não me sustentar, eu, para tomar decisões, eu peço a orientação ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque tem vezes que eu fico em dúvida, que eu posso fazer algo conforme a carne. Então, eu, graças a Deus, tenho a humildade de falar com o Senhor: Pai, o Senhor sabe que eu, sozinho, não consigo, sozinho eu não tenho capacidade, Pai, de escolher o passo que eu vou dar. Então, me capacita, me ajuda, Senhor, para que eu dê o passo conforme a tua vontade. Porque a gente sabe que o Senhor está com a gente ali, irmãos. Posso que tem irmãos que pensam assim, consiga. O Senhor está comigo, eu vou no lugar que eu quero e vai dar certo. Só que talvez, irmãos, da minha parte eu pense, o Senhor está comigo, mas será que o passo que eu vou dar é conforme a vontade dele? Será que eu estou fazendo o mesmo vontade dele? Então, nas minhas orações, irmãos, eu peço para que o Senhor me capacite, para que as palavras que saem da minha boca sejam conforme a vontade dele. É tão glorificante, irmãos. Eu repito falar, eu falei para mim uma coisa na sexta-feira. Eu vejo o agir de Deus na minha vida que, até nos vídeos que eu gravo, irmãos. Um dia eu gravei um vídeo e eu não tive uma interpretação correta. Irmãos, não foi ninguém que assistiu o vídeo e me falou que não estava correto, não. Aqui na escola bíblica, no sábado, o assunto da escola, tinha sobre o que eu falei lá, irmãos. E aqui Deus falou comigo, para me corrigir, que não era da forma que eu tinha entendido. Então, isso eu sinto o agir de Deus na minha vida, irmãos. Que todo e qualquer passo que eu der em falso, o Senhor diz: Domingos, não é por aqui, é por esse outro lado. Então, eu dou graças a Deus por esse agir de Deus. Foi algo, irmão, surpreendente mesmo, porque se fosse um irmão que tivesse assistido e comentado, era normal, né, irmãos? Mas foi o tema da escola bíblica, irmãos. E eu jamais imaginava que agora, atualmente, eu costumo estudar, mas antes eu não estudava, eu costumava assistir o vídeo da escola, mas hoje, graças a Deus, eu já estudo para a gente ter uma melhor comunicação com os irmãos.
Irmãos, continuando aqui essa leitura no versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso, irmãos, porque os jovens não queriam se prostrar lá dentro da imagem da estátua do Cristo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais de costume. Irmãos, esse rei ficou tão bravo, mas tão bravo, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume. Ou seja, ele sem sobra de dúvida, não sobrasse, acho que nem um pó dos meninos. E ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha, em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. Essa palavra aqui, irmãos, que é grande, extraordinariamente quente, é aquilo, 7 vezes mais quente do que o comum. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados e levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, eu vou fazer uma pequena pausinha aqui. Eu já vi essa cena acontecer, eu acho que foi algum episódio de alguma novela da Record, que eles costumam fazer novelas com livros bíblicos. E eu vi essa passagem, e só nesse estudo bíblico que eu tinha certeza que eu não fiquei sem entender porque os soldados ali caíram de costas. Mas o fogo estava tão quente, irmãos, que os soldados que não tiveram acesso lá dentro acabaram sendo expulsos, com calor tão grande como se tivesse uma explosão. E eles foram mortos, irmãos. Agora nós vamos para a honra e glória do Senhor. E estes caíram amarrados na fornalha. Agora vamos falar do Jó, né, irmãos? Olha, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados, levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Agora os irmãos que estavam amarrados caíram lá dentro em chamas. Os soldados não veio só da beiradinha, eles caíram lá dentro. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós retiramos do fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Amém, irmãos, glória a Deus. Então, Nabucodonosor aproximou-se da estrada, da entrada da fornalha, em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram com o corpo deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Olha, irmãos, que glória. Enquanto os soldados lá, só na beiradinha já foram expulsos, com aquele calor, aquelas explosões, e foram mortos, irmãos. E os jovens que foram jogados lá dentro, nem o fio de cabelo deles foi tipo queimado, foi chamuscado. Era como se ele tivesse o fogo veio que não queima, né, irmãos? Para a honra e glória do Senhor, como se o Senhor foi dar com o seu fogo e sabe o fogo daquela árvore lá, irmãos, que não queimou a folha, o fogo do Senhor mesmo, glória a Deus, o lado seja sempre o nome do Senhor. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos. Irmãos, na minha tradução aqui, ela é clara em dizer que enviou um anjo. Em algumas traduções, eu já vi alguns teólogos falando que esse anjo possivelmente foi o Senhor Jesus Cristo, antes, é claro, da encarnação, irmãos. Até eu estava estudando hoje o moço lá que eu estava estudando, para ter mais entendimento, ele falou também a mesma coisa. Antes de eu estudar com ele, eu lembrei que alguém tinha falado também a mesma coisa, irmãos. Continuando aqui, irmãos. Olha, disse então, no versículo 28, tá, irmãos? Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos.
Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Irmãos, e assim como foi na vida desses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja também na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que estiverem aqui presente. E se for para a gente adorar deuses pagãos, que seja que a gente coloque em risco a nossa própria vida, que a gente seja disposto a enfrentar essa morte aqui. Essa morte que a gente sabemos que se morrermos em Cristo Jesus não será o fim. Porém, se formos adorar outro Deus pagão por medo, certamente morreremos e não alcançaremos a salvação, que será com a morte finalizada, irmãos. Irmãos, versículo 29 é uma oportunidade. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja decepado e sua casa seja transformada em montes de tudo, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Olha, irmãos, o reconhecimento ao nosso Deus. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, foram três exemplos de fé admirável que a gente teve aqui. Primeiro, a mulher de fluxo de sangue, que foi alguém que creu, que somente se tocasse no manto do Senhor Jesus, ela seria curada. E assim como foi a fé dela, não foi o manto que Jesus falou para ela, foi a fé dela que a curou, irmãos. Como eu falei, qualquer um de nós podemos ser também um verbo de ligação, um objeto de ligação entre o Senhor. Então, qualquer um de nós podemos também profetizar a cura na vida de um irmão, e o irmão pode sim receber a cura no nome de Jesus. Como também o irmão pode tocar essa cura, clamar pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós, e assim Jesus como Salvador, e obter a cura desejada, sem sombra de vontade do Senhor. Amém. Louvado seja sempre o nosso Rei, Jesus. Irmãos, e um outro exemplo que a gente viu aqui foi o exemplo lá do centurião, né? Que ele disse que a moça, a gente viu que apenas o toque no manto. E o centurião, ele nos mostrou o poder realmente da palavra, irmãos. E uma palavra tem poder. E a distância, ela pode, se Jesus dá ordem, o anjo dele poderia vir lá e curar o parente da gente que estiver doente. Eu dou graças a Deus, irmãos. Eu lembrei agora. Eu sei que os irmãos lembram que a minha mãe passou por um momento debilitado, que eu vi o momento de eu abandonar o trabalho, abandonar a igreja, abandonar o que eu falo, irmãos, não é tipo sair da igreja e abandonar os irmãos, mas deixar tudo aqui para Sergipe, trabalho confortável pela saúde dela, que ela estava bem fragilizada. Eu lembro que a gente orou, irmãos, e a minha mãe voltou a recuperar a sua saúde. Até ontem a gente está falando pelo chamado de vídeo, irmãos, no WhatsApp. Então, eu dou muita graças a Deus pela saúde dela. Pois eu fui filho criado só com a mãe. Meu pai tinha 6 anos de idade quando se separou. Então, meu contato, minha mãe é aquela mãe que é pai e mãe. Veio conhecer meu pai, depois que eu tive entendimento de vida, irmãos, que eu não perdoei ele pelo que ele fez. Só que Deus agiu na minha vida e fez com que eu perdoasse ele. Hoje eu gosto dele bastante, mas gosto muito da minha mãe, porque todo tempo ela foi pai e mãe para mim. Então, é uma ligação muito grande. E primeiramente Deus, depois a minha esposa e meu filho, antes da minha esposa e meu filho era minha mãe. E hoje depois deles é a minha mãe. Glória a Deus, irmãos. E esse exemplo de jovens, irmãos, é algo também admirável. É uma fé admirável porque é aquele, Domingos, ou você vai ser ajoelhado em frente a tal estado, ou então você vai ser morto agora. E agora, irmãos? Será que a gente está preparado? A gente às vezes pode dizer, estou sim preparado pelo momento, pela emoção, mas se a gente não disser assim, eu sou fraco, eu não consigo sozinho, se o Espírito Santo de Deus estiver comigo me fortalecendo, eu não consigo. Eu não vou conseguir me render, não vou dobrar o joelho por meio da morte. Mas a gente devemos orar todo dia, irmãos, para que o Espírito Santo esteja com a gente em todo lugar, na igreja, no trabalho, onde quer que a gente for. E aí, em momento algum, a gente vamos nos render a nenhum outro Deus, irmãos. Amém? Irmãos, eu já estou finalizando, tá bom? Eu vou fazer essa leitura aqui do texto básico de Romanos 8, 38 a 39, mas para a gente encerrar, em nome de Jesus. Então, peço que os irmãos que tiverem com a Bíblia na mão também, se quiser acompanhar, que também vai colocar ali. Romanos 8, 38 a 39. Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39.
onde a palavra do Senhor fala assim: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, que nenhuma outra coisa, nada, irmãos, nada mesmo, que nenhuma pessoa, que nenhuma ameaça seja capaz de separar o amor que a gente tem, o amor que Jesus Cristo teve para com a gente. Qualquer um, irmão, você pode imaginar, aquele amigo meu lá, ele não tem mais salvação, ele já fez tanta coisa ruim. Eu já tenho irmãos, como já falei aqui, eu trazer alguns amigos aqui na igreja pelo histórico de vida deles. Mas se a pessoa ali, ela teve a vontade de vir, ela se autoconvidou, se você convidou e ela aceitou, cabe a gente se convidá-la, acompanhá-la e a recebê-la. E a gente, como intercessor, como alguém que Deus usou para se conectar com a pessoa, a gente deve vigiar que eu falo, irmãos, a comunicação que a pessoa tem ali na igreja é com Deus e com você. Então você deve dar atenção à pessoa, você deve ter um cuidado para ver se realmente a intenção da pessoa é buscar a Deus ou se ela está querendo fazer alguma coisa mal dentro da igreja. Só que aqui em Lucianópolis, irmãos, eu já observei, eu sinto a presença do Espírito Santo tão grande aqui, irmãos, que eu nunca vi ninguém vir dessa igreja com um pensamento mal. Sempre que alguém tem um pensamento de, eu vou. Às vezes os meninos gregos costumam perguntar ao solteiro: lá tem muita moça bonita? Esses aí já descartam. Gente, vocês vão para a igreja atrás de Jesus, pelo amor de Deus. Tudo bem, quer arrumar um casamento, vai. O Davi sempre fala: filho, quando você quiser casar, casa com alguém da igreja, tá bom? Porque a chance de ele sair da igreja é bem menor. Irmão. Se casar com alguém de fora, tem uma chance maior de sair da igreja. Se não tiver consciente na igreja no tempo que você quiser casar, quiser namorar, fala para o papai, a gente vai em Paulo, para visitar outras igrejas que tem promessa, mas vamos ficar, irmãos, a família de Cristo, vamos ficar unidos. Tenham cuidado, irmãos. Eu estava falando antes com o pastor. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui para a honra e glória do Senhor, irmãos. Onde foi uma tarde, o dia, irmãos, já começou uma turbulência. Mas Deus estava no controle de tudo ali, teve uma atividade para me fazer que acabou dando errado e eu não fui, e eu fiquei naquela ansiedade: meu Deus, porque eu estou aqui paralisado, era para não estar em tal lugar e eu não fui. Aí, daqui a pouco, o pastor chegou lá em casa, o pastor ligou para mim: irmão, irmão Domingo, você está em casa? Estou, pastor. Aí, se eu posso ir aí? Pode vir quando quiser. Pronto, estou aqui na frente. Aí eu falei para o pastor, eu estava aqui numa ansiedade que era para ter saído e eu não saí, pastor. Mas agora Deus falou comigo, era porque o pastor, irmãos, ia lá em casa. Se eu saísse, eu não ia receber a visita do pastor. Para a gente ter a conversa que a gente teve, foi muito boa. A gente conversamos sobre o projeto de paz, sobre essa questão da igreja, irmãos. E o Ministério Infantil é maravilhoso, dirigido pela Diaconisa Zendai. Mas a gente já viu a percepção, a igreja já percebeu, eu comentei com o pastor e falou que a igreja percebeu que as crianças, até um certo ponto que estão crianças, estão acompanhando os pais, aonde o Ministério Infantil. Mas quando chega na fase da adolescência, aí que as crianças vão se perdendo, irmãos. Então, nós, Igreja Adventista da Promessa, todos os irmãos, temos que, desde criança, irmãos, até a juventude. Eu falei para a meu filho, encontra alguém da Igreja Adventista da Promessa, para você não ter uma chance de desviar, irmãos, porque sempre eu vou orar por ele, orar pelos filhos de cada um dos irmãos aqui presentes também, irmãos. E sempre dou conselho para os amigos também: gente, vocês caminhem no caminho correto, caminhem no caminho de luz, porque eu sei que ninguém tem filho para as trevas, irmãos. Todo mundo quer que seus filhos encontrem a luz, quer que seus filhos tenham um futuro melhor do que o nosso. E se a gente ficar no mundo lá fora, não será possível, nós sabemos, irmãos. Eu tive muito tempo sério. Nossa, você está numa felicidade lá fora, e você toma algumas doses de álcool, parece que você está ganhando a loteria, irmãos, uma felicidade danada. Mas no outro dia, cai a ficha, cai na real, chega as contas para você pagar. E aqui, no momento que você tem Jesus como Salvador, que eu estou firme na Igreja Adventista da Promessa, para a honra e glória do Senhor, andei até outras igrejas, já comentei com o irmão Pedro outro dia, mas o Senhor Jesus falou: Domingos, você é para ser Adventista da Promessa. Eu não canso de contar esse testemunho, irmãos, porque é algo que eu estou aqui hoje por conta disso, por conta que Deus me trouxe até aqui. O Senhor, no momento que eu clamei por ajuda, irmãos, um dia eu orei em voz alta, eu falei que eu estava na minha casa, meu irmão até me pegou morar.
Nunca tinha orado em voz alta, mas nesse dia eu orei, Pai, me ajuda, eu estou precisando de ajuda nessa causa, Senhor. Irmãos, se não foi com alguns minutos, o telefone tocou, foi no dia seguinte, mas o telefone tocou com a solução daquilo que eu pedi a Deus em oração. Glória a Deus. Então, meu Senhor, irmãos, Ele mandou me buscar lá de Sergipe, para me escrever o texto da promessa. E eu tentei fugir do caminho do Senhor. Sabe aquele, é o Jonas, né, irmãos, que entrou na boca do peixe, né, o Jonas? O Jonas, irmãos, que tentou fugir, não foge, irmãos. Quando o Senhor escolhe vocês para trilhar o caminho do Senhor, não tem para onde fugir. A única solução, e eu dou graças a Deus. Ó, eu tentei fugir de lá do texto da promessa, buscando, acreditando eu que ia buscar uma igreja para encontrar. E o Senhor me trouxe aqui de frente, né? Eu cheguei uma madrugada e eu acho que eu nem observei, irmãos, que era uma igreja. Quando foi no outro dia, eu vi que era a igreja e era a Adventista da Promessa. Mesmo o Senhor falou comigo no outro dia, eu falei para o irmão Pedro, olha, até aqui eu estava buscando ainda para ver se era, se não era. Eu não vi Jesus me falou. Filho, eu mandei te resgatar lá da terra dos seus pais. E você fugiu dos meus laços, fugiu do meu caminho, fugiu do meu chamado. Mas eu te trouxe, eu te coloquei aqui. E você achou que ia fugir, mas você veio diretamente, veio no caminho que eu trilhei. Ou seja, eu dou graças a Deus, irmãos, hoje por ser adventista da promessa, que o Senhor continue me usando. Dou graças a Deus pelo ministério de evangelismo. Eu peço que cada irmão que está aqui presente ore por mim, pois a gente sabemos, a gente está à frente do ministério, que não é fácil, irmãos. Não é difícil porque a gente temos o Senhor do nosso lado, mas não é fácil porque o sonho de cada um de nós que lidera a igreja, que lidera o povo de Cristo, é ver essa igreja pilotada de pessoas louvando o nosso Rei. E a maior dor que a gente sente, irmãos, é de ver esses quadros vazios. E até familiares da gente, a gente queria que estivesse aqui, hoje talvez a gente não conseguiu ainda. E a nossa luta é isso. Sempre eu oro pela minha família, pelos meus amigos. E a maior dor do seu coração também, irmãos, é quando você vê a igreja vazia e você passa nos bailes e está tudo lotado, não tem espaço para nada. Então vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei quanto tempo eu vou passar aqui em Lucianópolis, que seja por a vontade do Senhor, mas eu quero estar fazendo parte da evangelização dessa cidade. Eu quero distribuir panfletos, eu quero compartilhar a palavra com os irmãos nas ruas, eu quero convidar as famílias, eu quero estar orando pelas pessoas, irmãos, eu quero ver o agir de Deus na vida de cada família aqui no Lucianópolis. E eu vou orar, irmãos, por cada família, tá? As pessoas que estão aqui. Hoje, às vezes, está aqui o esposo, a esposa e o filho está em casa. Quem está a esposa, os filhos e o marido está em casa. Quem está a esposa, a esposa está em casa. Mas eu oro sempre, irmãos. Eu creio que dessa igreja adventista da promessa aqui, eu creio que Deus vai trazer todos. Não sei se eu vou conseguir enxergar com meus olhos, mas eu creio que o Senhor vai trazer todos para estar congregando com a gente. A maior dor, irmãos, é quando eu vejo o irmão ou a irmã que está aqui congregando. E quando eu passo, às vezes, numa adega, em um local, tem algum parente que poderia estar com a pessoa aqui e não está, estava naquele local iludido. Por que, irmão, não é iludido? Porque eu já estive naquele lugar. Eu não estou atirando pedra, sabe? Eu tenho aquele remorso, aquela dor que corta o meu coração. E quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, irmãos, é orar. É orar para que Deus ilumine o caminho daquele jovem. Porque aqui, olha, eu vejo que essa igreja era para estar cheia, irmãos, de jovens, mas igual a gente falou, quando chega no caminho da juventude, ele se perde. Então, irmãos, quem tem filhos jovens, aconselho encontrar alguém da igreja. Outro dia eu conheci o pastor que eu falei, pai não vai na cidade, mas casa, irmãos, com alguém da igreja. Só se não tiver jeito mesmo, mas casa com alguém da igreja que é para firmar a família no caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu agradeço a atenção dos irmãos até aqui. Eu espero que a palavra que o Senhor me deu tenha tocado no coração de vocês, seja abençoadora para a vida de vocês. Fé admirável, irmãos. E que a gente tenhamos uma fé admirável, uma fé que em qualquer lugar que vocês forem, as pessoas não reconheçam como Senhor Jesus Cristo. E não precisam dizer do seu evangelho, mas que a pessoa vai acreditar. Você é evangélico, né? Porque realmente você demonstra o que você realmente é. Eu peço que os irmãos se portem de pé para a gente orar em Jesus.